É isso aí, meus alunos. Agora nós estamos na aula 7.2. Estamos aí discorrendo sobre a questão da probabilidade, né, dos eventos aleatórios. Nós temos aí na natureza algumas possibilidades que certos eventos aconteçam. E muitas vezes nós não podemos afirmar o que vai acontecer, mas através de cálculos, até mesmo matemáticos, a gente consegue deduzir as chances que aquilo tem de acontecer. Foi isso que nós falamos durante essa aula, né? Joga na tela aí para a gente ver. 7.2, nós vamos falar aí, continuar, né, sobre genética e probabilidade. Ou seja, a questão de probabilidade, pessoal, a gente também estuda isso em matemática. No caso aqui, a gente está com essa probabilidade voltada para a genética. Vale você ter em mente que a genética ela tem possibilidades diferentes de que algumas coisas aconteçam. Por exemplo, se uma criança, quando nascer, vai ser menino ou menina, quais as chances que a pessoa tem dela desenvolver uma determinada doença, quais as chances que uma determinada característica tem de se expressar, né, naquela família. Então, por isso que a gente usa a questão da probabilidade juntamente com a genética, porque a gente consegue prever de forma provável, né, o que pode acontecer e até mesmo a frequência de determinadas características no decorrer da árvore genealógica da família, né, a gente consegue perceber se esse gene é dominante, se ele é recessivo, se ele tem uma porcentagem maior ou menor de acontecer, tá bom? E se esses genes indicarem doença, a gente consegue mapear, né, qual é a frequência dessa doença no decorrer daquela família com o passar do tempo. Entendeu? Então, nós vimos aí, pode botar na tela, nós vimos na genética a probabilidade de alguns eventos acontecerem. E nós vimos que existem eventos que nós chamamos de eventos aleatórios. O que são eventos aleatórios, pessoal? São eventos que não tem como a gente prever quando ele vai acontecer, né? Como ele vai acontecer, eles são eventos aleatórios. Quando você, por exemplo, joga um dado, né, na mesa ali que você está jogando um determinado jogo, quando você joga um dado, tem como você dizer com certeza qual é a face que vai cair para cima? Se vai ser um 6, se vai ser um 5? Não, você não tem como afirmar isso, porque isso é um evento aleatório, né? Ele vai depender da sorte, do destino, não é você que manda, é um evento aleatório. Agora, a gente consegue prever através dos cálculos de probabilidade, a gente consegue prever ou deduzir quais são as chances que tem de um evento ou outro acontecer. Né? Para isso a gente tem a regra. Dentro da genética, a gente usa a regra do ou e do e. Né? Como assim, professor? Existem eventos, olha aqui para mim, existem eventos que podem acontecer juntamente com outro. Né? Esse evento a gente chama com e. Né? A regra do ou do e. Por exemplo, existe um evento que pode acontecer de um jeito e, ao mesmo tempo, em outra parte, de outro jeito. E existe, por exemplo, se eu jogar duas moedas, pode cair cara ou coroa de um lado e cara ou coroa de outro. Agora, se eu jogar uma moeda só, não tem como cair os dois. Então vai ser um ou outro. Você está entendendo a diferença? Então as probabilidades elas vão ser diferentes. No caso do ou, a gente vai somar probabilidades quando a gente for avaliar eventos diferentes. E no caso do E, a gente vai multiplicar essas probabilidades. Né? O resultado é o produto das probabilidades envolvidas. Tá bom? Se você, de repente, ter essa dificuldade, depois volta na aula, assiste direitinho que você vai entender melhor. Tá bom? Agora eu vou te dar um tempinho aí para você fazer a nossa atividade, depois a gente volta corrigindo e discutindo aí os resultados. Tá bom? Vamos lá.
Voltamos então aqui com a nossa tiração de dúvidas, né? Nós vamos agora fazer uma atividade aplicando um pouco esses conceitos que vocês viram da probabilidade. Vale a gente ressaltar que probabilidade não é acerto, né? Probabilidade é como o próprio nome diz, é probabilidade, ou seja, é as chances que aquele evento são, né? São as chances que aquele evento tem de acontecer. Quando você joga um dado na mesa, né? A gente usa muito o exemplo da moeda e do dado, tá, pessoal? Porque é o mais didático para a gente, é o mais fácil de vocês imaginarem. Quando você tem, pessoal, quando você joga um dado, que eu falei ainda há pouco na revisão, quando você joga um dado, você quer que caia a face 6 para cima, mas você não tem certeza se esse 6 vai cair, né? Eu te pergunto, quantas faces tem um dado? Ele vai ter 6 faces, uma com o número 1, uma com o número 2, 3, e assim por diante até o número 6, né? Quantas chances de cair o número 6 existem? São 6 possibilidades, né? Mas quantos números 6 existem no dado? Só um. Então existe um fato para 6 oportunidades. Então a probabilidade de um dado cair com a face 6 para cima é de 1 entre 6. A probabilidade que existe de uma moeda cair cara ou coroa é de 1 para 2. Como assim, professor? Qual é a chance de cair cara numa moeda? A gente tem uma, né? Isso pode acontecer uma vez. Dentro de quantas chances ela tem cara ou coroa? Então são 2 chances que ela tem para cair de um jeito ou de outro. Mas para ela ser cara, ela só tem uma possibilidade desse fato acontecer. Então é 1, né, para 2, ou seja, é um fato para acontecer entre 2 possibilidades. Então essa probabilidade é 1 para 2, tá bom? Ou meio, que a gente fala, 50%. Mesma coisa são o nascimento de crianças, né? Quando vai nascer uma criança, essa criança ela tem 2 chances, ou ser menino ou ser menina. Não tem como você colocar mais para um ou mais para outro. Então, automaticamente vai ser 50%. Ó, menino e menina, são 2 chances, mas só uma pode acontecer. Então, 1 para 2, entendeu? Então, é uma pequena revisão, né? Completando a nossa revisão aí, porque às vezes o tempo é pouco, mas vamos para a nossa atividade, tá? Joga lá na tela, põe na tela, tirando dúvidas. Questão número 1. Eita, que a questão é grande, hein? Na espécie humana, a habilidade para o uso da mão direita é condicionada pelo gene dominante. Veja bem, então nós temos aí uma característica dominante. O dominante é o quê? É destro, né? Habilidade, mão direita aqui, ó, é destro. Vou botar aqui, destro. Tá? Para o uso da mão, sendo habilidade para o uso da mão esquerda, devido ao seu alelo recessivo, exinho. Então, exinho é canhoto. O exinho, ele é canhoto, tá? Aí já vai para outra característica agora. Ó. A sensibilidade à fenilcarbamida, que é a PTC, um componente químico, é condicionado pelo gene dominante isão. Então, o isão, ele é o quê? Ele é sensível. Sensível. E a sensibilidade, insensibilidade, ela é condicionada pelo alelo izinho. Né? Então, o izinho é insensível. Tá? Então, vamos lá. Esses 2 pares de alelos apresentam segregação independente. Portanto, aqui a gente está falando de segunda lei de Mendel, né? Por quê? Porque a segregação é independente de 2 características, de mais de uma característica, né? Tanto da questão de ser canhoto, quanto da questão de ser sensível ou insensível, né? Então, vamos lá. Um homem canhoto, bem aqui começa a questão. Um homem canhoto é sensível ao PTC, cujo pai era insensível, né? Casa-se com uma mulher destra, olha isso, sensível, cuja mãe era canhota e insensível. A probabilidade de esse casal
vir a ter uma criança canhota e sensível ao PTC é D. Vamos lá. Oxe, já passou aqui direto para a questão, né? É a letra E, 3/8, tá? É uma chance de 3 em 8. Mas agora vamos ver. Vamos lá. Então lá diz que o homem, ele é canhoto e sensível. Lembra que canhoto, ele é condicionado pelo gene do ezinho? Todo gene recessivo, pessoal, ele só é... se ele é canhoto, se esse gene é recessivo e ele é canhoto, ele só pode ser canhoto de pai e mãe. Por isso a dupla de genes dele vai ser ezinho-ezinho, porque toda característica recessiva ela só quando vem em dupla situação, tá bom? Em dose dupla. Bom, se ele é canhoto e sensível já é indicado pelo isão. Sensível ele já é indicado pelo isão, entendeu? Mas aí diz que o pai dele era insensível, né? Se o pai dele é insensível, ele só pode ter mandado um izinho para cá. Se ele só tem izinho, ele vai mandar o quê? Portanto, vou apagar aqui, tá? Para vocês não confundirem. Portanto, ele é canhoto, sensível, mas ele é heterozigoto para a característica de sensibilidade. Ó. Ele tem o izinho ali da insensibilidade, mas esse izinho não se manifestou. No caso da mãe, ela é destra. Se ela é destra, ela tem o esão, porque o esão corresponde a destro, né? E ela tem sensibilidade. Se ela tem sensibilidade, independente do par que ela tenha, ela é lisão, né? Ou isão, no caso. Isso aqui é uma unida. Tá bom? E se a mãe dela era canhota e insensível, então quer dizer que a mãe dela era totalmente recessiva. Então, para a característica de ser destro ou canhoto, ela só pode ter mandado o quê? Um ezinho. Para a característica dela ser sensível ou insensível, ela só pode ter mandado o quê? Um izinho, tá? Fazendo essa jogada aqui, cruzando esses indivíduos, a gente vai ter essas chances. Lembrando que aqui é os genes femininos e aqui são os genes masculinos. Quando você pega a questão, agora voltando na questão de forma rápida para a gente ver o que ela está perguntando. Aqui, ó. Ela está perguntando assim, qual que é a probabilidade desse casal vir a ter uma criança canhota, ou seja, ezinho, e sensível ao PTC. Se essa criança é sensível, primeiro ela tem que ser ezinho. Para ela ser sensível, ela tem que ser isão. Não importa qual que venha, porque ele é dominante. Então ela tem que ser ezinho, isão alguma coisa. Pode ser isão ou isão, tá bom? Então, dentro daquela jogada que a gente viu ainda agora, a gente tem que procurar quem é ezinho e isão alguma coisa. Né? Você vem aqui, ó, ezinho, isão. Ezinho é destro, isão significa sensibilidade. Essa outra aqui, ó, ezinho aqui não, ezinho é canhoto. Reformulando, ezinho é canhoto e isão é sensível, né? Outro filho, ezinho, canhoto, isão. Então vai continuar sensível, porque o isão indica a sensibilidade. E aqui de novo, ezinho, canhoto, isão, sensível. Portanto, são 3 indivíduos, né, que têm a capacidade de ser canhoto e sensível. Tá vendo? Que são 2 características da probabilidade. Tem o ou, ele não é um ou outro, ele é um e outro. Né? Esses 3 indivíduos. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas chances nós temos? 8. Mas quantos fatos podem acontecer? 3. Portanto, a resposta dessa é 3/8, que nós marcamos ainda há pouco. Deixa eu só ver qual que é a letra E, né? Alternativa E. Tá bom, pessoal? Vamos lá para a próxima questão.
2. Um casal sempre sonhou em ter 2 filhos, uma menina e um menino. De acordo com a genética, qual que é... Opa, esse aqui já veio com a resposta. De acordo com a genética, qual é a probabilidade de o primeiro filho desse casal ser uma menina e o segundo ser um menino, né? Pessoal, sempre a probabilidade de nascer menino ou menina é meio, ou seja, isso aqui, pessoal, é a mesma coisa do que 50%. É a mesma coisa. 1 sobre 2 é a mesma coisa, tá? Não esqueçam isso. No caso, quando você quer avaliar a probabilidade de uma coisa e outra, você vai sempre multiplicar. Então, vamos lá. Eles querem ter 2 filhos. Então, automaticamente, isso aqui vai envolver 2 gravidez. Não é verdade? Estou apagando aqui para não ficar confundindo, tá, pessoal? A cabeça da gente. Beleza. A primeira chance de um indivíduo nascer menino ou menina é meio. A segunda vai continuar a mesma probabilidade. Quando eu quero saber de um e outro, o que eu faço? Né? É 1 sobre 2. Eu vou multiplicar. 1 vezes 1... Opa, tá na borracha. 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2 vai dar 4. Portanto, letra D, né, de dado, é a possibilidade de primeiro filho ser uma menina é de 1 para 4. Tá bom, pessoal? Questão 3. Poxa, está vindo já com a resposta tudinho. Noções básicas de probabilidade são muito úteis em genéticas, pois nos permitem estimar resultados de eventos que ocorram ao acaso, né, aleatoriamente, podendo solucionar problemas de cruzamentos aplicados tanto para a primeira quanto para a segunda lei mendeliana. Fale sobre a regra da probabilidade denominada multiplicação ou regra do E. Né? Como já está a resposta aqui, a regra do E ela diz isso, pessoal. É a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes acontecerem, eles não dependem um do outro, ocorrerem juntamente. É como você jogar 2 moedas. Numa vai acontecer uma coisa e vai acontecer outra na outra moeda. Elas não dependem uma do outro. Pode cair cara numa, coroa na outra, uma não vai depender da outra, entendeu? Sendo igual ao produto, né, ou tanto a multiplicação das probabilidades de ocorrerem separadamente e juntamente, ou seja, uma em cada local, mas ao mesmo tempo, sendo igual ao produto das probabilidades de ocorrerem separadamente. Então essa aqui já é a resposta. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos a acondroplasia é um tipo de nanismo, em que a cabeça e o tronco são normais, mas braços e pernas são muito curtos. É condicionado por um gene dominante que, em homozigose, provoca a morte do nascimento, antes do nascimento. Os indivíduos normais são recessivos e os afetados são heterozigotos. A probabilidade de um casal acondroplásico ter uma criança do sexo feminino normal é D. Qual dessas aqui? Ó? Né? Mas vamos lá. Ó, veja bem, se for um indivíduo normal, nesse caso é recessivo. Se esse gene vier em dose dupla, que ele é um gene dominante, ele vai causar a morte do indivíduo, né? Esse indivíduo nem nasce. E esse indivíduo aqui, ele vai ser o portador, né? O indivíduo que vai apresentar a característica do nanismo. Então, se 2 indivíduos, né, azão, azinho, acasalarem, né, cruzarem, reproduzirem, eles vão ter normal, veja bem, normal só esse aqui. Né? Como esse indivíduo aqui, ele é morto, né? Pode ver, ó, quando ele dá azão, esse indivíduo morre, então eu tenho 3 chances, né? Eu tenho uma chance de acontecer o azinho em 3. Portanto, essa proporção é 1,3. Mas ele quer saber se o indivíduo, né, a probabilidade desse indivíduo ser uma mulher. Sobre a probabilidade de ser uma mulher é sempre 50%. Portanto, eu pego 1 para 3, que é a probabilidade de ser normal, 1 para 2, que é a probabilidade de ser menino ou menina, e vou multiplicar, né? O produto vai ser 1 para 6.
Tá bom, pessoal? Então, a questão aqui é a alternativa, alternativa B. Ok, pessoal? Essa foi a aula 7.2, tá? Finalizando esse nosso assunto aí de probabilidade nessa aula, mas o assunto continua, mais para frente a gente vai ver mais coisas, tá bom? Até a próxima.